Olá, caros amigos do Rebu. Estamos começando aqui mais um vídeo do Rebu e hoje nós temos aqui meio que uma novidade no nosso canal. Estamos participando aí de uma tag proposta por outro canal, o canal Reader's Corner aí do Edson Capelato, que inclusive já foi entrevistado por nós aqui no nosso programa Crias da Quarentena. O Edson Capelato, junto com outros colegas e amigos youtubers nossos, que estão linkados aí abaixo, propôs, né, para a gente um desafio chamado Encontre na Estante, onde ele elencou aí 11 categorias e a gente tem que encontrar esses livros na nossa estante, certo? Aproveitando que você já sabe qual é o tema do vídeo de hoje, segue aí nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos e também com seus inimigos. Então, pegue sua cerveja, pegue seu café e pegue sua cachaça, que está começando mais um vídeo do Rebu, tag Encontre na sua estante. Bem, então aqui, né, a gente, como eu falei para vocês, tem 11 categorias, na verdade são 10, mas o Edson ele propôs que, além de uma 10ª categoria, a gente também encontrasse na nossa estante mais um livro, né, o 11º livro da nossa estante. E a gente vai começar aqui, então, com a primeira categoria que ele propôs, né? A categoria Um livro com capa colorida, né? E aí eu trago para vocês aqui um livro, né, que não só esse livro, mas como todos os outros livros dessa coleção do Luiz da Câmara Cascudo, sobre folclore, né, brasileiro. Dicionário do Folclore Brasileiro é um livro que tem a capa bastante colorida, né? Então esse aqui é o meu primeiro livro aí da tag, certo? Um livro bastante bacana para você que quer estudar folclore, quer saber mais sobre folclore nacional. Temos aí, então, né, Luiz da Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro. O livro número 2 é o livro de um autor oriental, né? Eu fiquei pensando aqui bastante qual poderia ser o livro do autor oriental, que eu ia mostrar para vocês. Não tenho muitos livros de autores orientais na minha estante, mas aí eu tentei lembrar, né, qual poderia ser o livro, né, que eu encaixaria nesse quesito, e eu escolhi esse livro do Cixin Liu, né, O Problema dos Três Corpos, que é uma ficção científica vencedora do Prêmio Hugo, desse escritor aí que é chinês, certo? Que é um livro que fala, inclusive, né, sobre a aparição de extraterrestres durante o governo do Mao Tse-tung, né? Então, esse aqui é o livro O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. Bem, na terceira categoria, então, nós temos aqui um livro escrito em língua estrangeira. E aí, eu tenho alguns livros aqui escritos em língua espanhola, né, por conta da minha pós-graduação aí, que eu fiz alguns estudos relacionados a cinema e Guerra Civil Espanhola. E aí eu resolvi trazer 2 livros que eu tenho em língua espanhola, né, o mais legal deles, o mais apresentável aí para o grande público, que é o roteiro do filme O Labirinto do Fauno, né? Então, isso daqui não é o livro O Labirinto do Fauno, que foi lançado recentemente, mas é sim o roteiro do filme O Labirinto do Fauno, que inclusive eu já trouxe esse livro aqui para vocês em outro vídeo também do nosso canal, né? Então fica aí o livro em língua estrangeira, O Labirinto do Fauno, né? Ou é o Labirinto del Fauno. O meu espanhol horrível. Bem, vamos lá. Um livro que custou caro. Bem, eu trouxe aqui então, acho que o livro que custou mais caro, né? É que esse lance do livro custar caro ele é um pouco relativo, mas dependendo aí da época, né, que você compra o livro e onde você compra, o livro ele custa mais caro. Mas eu acredito que o livro mais caro da minha estante, ele seja essa versão aqui, cheia de pó, de um clássico da literatura francesa, né?
do período aí do chamado Renascimento Cultural, do François Rabelais, Gargantua e Pantagruel, né? Um livro bem grandão, aqui um calhamaço cheio de palavrão e um monte de bobeira, né? Que se fala nesse bobeira no sentido assim, né? É um livro que era feito para se dar risada, né? Ele era bem engraçado, então por isso que é um monte de bobeira, né? Um monte de comédia, na verdade, bem sugestivo, inclusive, né? É daqueles livros para você falar assim, na minha época as pessoas não faziam essas coisas cheias de palavrão, né? Aqui tem um clássico poema do cu, né? Nesse livro aqui, bastante interessante. E esse livro aqui ele foi um presente que a minha querida mamãe me deu há muito tempo atrás, né? Logo quando eu entrei na faculdade de História, um pouco tempo depois que eu terminei a faculdade de História, alguma coisa assim, lá por volta de 2008, quando você ainda não tinha esse boom da Amazon, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje ele está R$ 110 na Amazon, né? Em outros lugares aí ele está quase R$ 200. Naquela época, a minha mãe comprou via Livraria Cultura, né? Foi um presente aí de, né, acho que formando, se eu não me engano, é incrível eu não lembrar porque se eu ganhei esse livro, mas eu acho que foi depois da faculdade, eu acho que não foi antes, não. E aí é interessante, né, porque provavelmente esse livro aí ele deve ter custado, na época, né, que era mais barato ainda, ele deve ter custado em torno de R$ 300, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo, né? Teve que ser encomendado e por aí vai. Vamos lá, então, para a nossa quinta categoria, um livro que foi adaptado para o cinema. Mas isso daí não é muito difícil, né? Existem vários livros que tem aqui que foram adaptados para o cinema, mas eu escolhi aqui para essa categoria um livro do escritor afro-americano, né? Que inclusive eu escolhi porque eu fui no cinema ver esse filme. Acho que é um dos últimos filmes que eu fui ver no cinema antes da pandemia, que é o livro Se a Rua Bale Falasse, do James Baldwin, né? Esse livro aqui, ele é bastante interessante, foi adaptado recentemente para o cinema. Ele conta a história, né, de um casal jovem aí de negros, né, dos Estados Unidos, que resolvem morar junto, mas se unirem. Porém, o rapaz aí ele é acusado de cometer um estupro, né, e por isso ele é preso. Então, o livro vai falar dessas questões aí bastante próprias dos Estados Unidos, como injustiça, é, questões raciais, né, que são não só presentes nos Estados Unidos, mas são de uma maneira bem própria daquilo que é os Estados Unidos e daquilo que é a história dos Estados Unidos. Bem, um livro que você leu e ninguém conhece. Esse daqui é um pouco difícil, né? Porque dificilmente eu leio coisas que ninguém conhece, né? Não é muito comum isso acontecer. Inclusive, eu até selecionei um livro aqui que eu acho que nem é um livro que ninguém conhece, mas eu gosto de citar esse livro porque é um livro que ninguém conhece muito o autor por escrever livros desse tipo, que é o livro O Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle, o criador aí do nosso querido detetive Sherlock Holmes, né? Inclusive, falando do Sir Arthur Conan Doyle, a partir dessa semana, né, toda sexta-feira no nosso Instagram, a gente vai ter aí uma postagem, né, sobre o Sir Arthur Conan Doyle. Para quem é nosso seguidor aí já sabe, toda sexta-feira a gente posta um autor específico, né, durante um tempo, até a gente esgotar aquilo que a gente acha necessário de falar desse autor. Então, mais uma dica aí para vocês, né, nossos recentes seguidores do YouTube, certo? Vamos lá. 7. Um livro baseado em uma história real. Deixa eu ver qual foi o livro que eu escolhi para essa categoria. Um livro baseado em uma história real. Aqui a mesma coisa, certo? Eu tenho
uma certa dificuldade também de elencar livros dessa categoria, porque eu acredito que todos os livros eles são de alguma forma baseados em uma história real, né? Eles partem da realidade para a ficção, devolvem, né, da ficção para a realidade. E aqui eu tenho um Nobel de literatura, né, que é totalmente baseado, inspirado e feito em cima de histórias reais, que é o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da escritora ucraniana Svetlana Alexievich, né? Inclusive escreveu vários outros livros aí bastante interessantes, todos eles baseados nessa questão da, da, da narrativa, né, contada através de pessoas que são entrevistadas aí para falar de um determinado assunto e de um determinado período. Inclusive, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher também foi adaptado para o cinema, né? O livro é um filme chamado aí Uma Mulher Alta, né? Bastante interessante, inclusive, também, certo? Agora vamos lá. Um livro cujo título é uma frase. Bem, aqui eu não encontrei bem um livro, né, que o título é uma frase, mas eu encontrei uma HQ, né, que o título é uma frase, certo? Embora A Guerra Não Tem Rosto de Mulher seja uma frase também, né, e outros títulos também sejam frases, né, a gente tem aqui esse livro, acho que é a frase mais extensa, né, que eu tenho, que é Como uma luva de veludo moldada em ferro, certo? É uma HQ do Daniel Clowes, né? Uma HQ bem interessante, é daquelas com umas coisas bem malucas assim, né? Umas coisas meio bizarras, meio perturbadoras, né? Por exemplo, essa personagem aqui que parece um dedo, né? Que é uma personagem deformada, enfim, tem várias coisas esquisitas, né? Vários personagens esquisitos. É uma história que ela também termina e começa do mesmo jeito, o que é bastante interessante. Bem, 9. Um livro com mais de 700 páginas. Isso aqui não foi tão difícil encontrar. Eu tenho vários livros aqui com mais de 100, 700 páginas. Claro que eu não li todos deles, tem alguns que nem é necessário que você leia ele inteiro e tudo mais. Mas o que eu achei mais interessante aqui para mostrar para vocês é esse livro aqui, ó, Os Romanov, né, que é do Simon Sebag Montefiore, né, um historiador aí estadunidense, que escreve um livro bastante interessante sobre a família real russa, né, chamado aí Os Romanov, certo? Da Companhia das Letras. É um livro bastante interessante, ele é escrito com base nas ideias assim de como se a família real russa ela fizesse parte de um grande teatro, né? E é algo que deixa o livro até mais leve para se ler, né? Eu li aqui umas 300 páginas desse livro de uma maneira até um tanto quanto acelerada, assim. O meu problema com o calhamaço é ficar carregando o calhamaço de um lugar para o outro, e manusear ele para ler, né? Às vezes é uma coisa meio complicada, por isso que às vezes eu pego um livro desse tamanho, eu começo e não termino. Mas enfim, né? Eu acho que também não é todo livro que você precisa necessariamente terminar. Vamos lá. Um livro publicado em 2021. Aqui ficou uma dúvida entre as pessoas da tag, né? Se a gente teria que ler um livro que foi lançado em 2021 com estreia, ou se ele foi publicado em 2021, podendo ser de uma qualquer época, e o Edson ele deixou livre, né? Ele falou que é livre. Então eu escolhi aqui um livro, né, que na verdade ele foi lançado em 1920, né? Não, acho que até antes de 1920. Deixa eu ver aqui se eu encontro a, o lançamento original aqui da história. Vamos ver. Não tem aqui. Não estou conseguindo encontrar, mas enfim, né?
Mas acho que a história começa, né, em 1920 aqui, se passa, então deve ser de um pouco antes, um pouco depois, mas por aí, certo? E foi lançado aqui em 2021, que é esse livro aqui, O Cometa, né? Um conto de ficção científica desse cara aqui, o W.E.B. Du Bois, que é um sociólogo estadunidense também, afro-americano, né? Como o pessoal costuma falar. Bem bacana, né? Um cometa passa por Nova York, mata toda a população de Nova York, menos um homem negro e uma mulher branca, né? E aí permanece-se, então, as questões da raça, né? Agora que você não tem mais diversos indivíduos, aparentemente, né? Diversos indivíduos da mesma raça, como é que vai ficar essa questão, já que todo mundo está morto, né? É um filme, um livro bem intrigante, curtinho, um conto quase, né? Então, quase um conto, não é um conto, né? Pelo seu tamanho e pela sua extensão. E, li aí em, sei lá, 40 minutos no máximo. Por fim, por fim, né? Um bônus aí que é um livro cheio de anotações suas dentro. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, o livro A Bolsa e a Vida, do Jacques Le Goff, que é um historiador aí francês, né, medievalista. Ele está aqui, ó, cheio de anotações minhas, porque é um livro que eu usei para fazer uma resenha na época que eu estava na faculdade, né? Então você abre aqui quase todas as páginas, tem um monte de coisinha anotada, um monte de coisinha escrita, né, para depois concluir aí e escrever a resenha, né, para o meu querido professor, nem lembro qual era o nome do professor que pediu para a gente ler esse livro, mas foi um dos primeiros livros aí que eu li, né, bastante coisa que eu li 2 vezes na época, né, para fazer o trabalho aí do professor, nem lembro qual foi a minha nota também, mas ele tem anotação aí em vários cantos. Bem, pessoal, essa então foi a nossa tag, né, do Encontre na Sua Estante, promovida aí pelo canal Readers Corner. Só lembrando para vocês, né, todos os canais aí participantes dessa tag estarão aí com seus links, né, colocados na nossa descrição aí do vídeo, para depois vocês assistirem a tag de cada um deles, certo? Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, então até a próxima.